Um jovem de 18 anos fez a seguinte pergunta nos comentários do meu vídeo de ontem no YouTube. Vou ler para você. Ele disse o seguinte: André, eu não sei se você vai ler isso, mas tanto faz, eu gostaria de agradecer pelos conteúdos e tal. Fiz 18 anos recentemente, eu era uma pessoa extremamente apaixonada pela profissão de juiz. Só que cheguei a uma conclusão na qual me fez perceber que não é isso que eu quero realmente fazer da minha vida. 18 anos, enfrentando aquela questão de o que é que eu vou fazer da vida. Passei por isso, você passou por isso. Se você ainda tá antes dos 18 ainda, você vai passar por isso. Tem gente que passa por isso antes, inclusive. Fica com aquela angústia. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Passei muito por isso. Aí eu simplesmente estou perdido, comecei a estudar copy, mas os conteúdos gratuitos, na sua maioria, são fracos, gostaria de ter acesso ao pago, no entanto, estou sem condições. Enfim, se encantou com copywriting, né, que é uma das áreas do mercado digital. E o que eu queria de você nesse momento seria um conselho de um homem adulto, bem-sucedido e pai de família para um jovem que deseja conquistar o que almeja e muito mais. Beleza, então vamos lá, meu caro, qual que é o nome dele? Joy Sou Lucas, é o Lucas. Então presta atenção, você que ainda não encontrou o teu propósito de vida, assim como o Lucas. O fato é que a busca pelo propósito de vida é uma daquelas buscas que mais incomodam o ser humano. Ah, quando eu estiver fazendo finalmente o meu propósito, aí eu vou ser feliz, aí eu vou com tudo, aí eu vou com foco, eu vou com força. Hoje eu atendi um mentorado meu, eu faço as minhas mentorias individuais para ajudar com isso, inclusive quem quiser, clica aqui embaixo, aqui vai ter o link do meu WhatsApp se você tem interesse em uma mentoria individual para descobrir o seu propósito e para fluir na sua vida. Eu estava com esse mentorado e o problema dele é exatamente esse. Diferente do Lucas, esse meu mentorado já é adulto, já é pai de família e está trabalhando, está ganhando dinheiro, está tudo bem, mas ele sente que ele não encontrou o propósito dele. Deixa eu falar primeiro para você, Lucas, e para você que tem 18 anos e que se encontra numa situação parecida com a do Lucas. Primeira coisa, é cedo. Tá? Eu sei que a sociedade exige que você se decida meio que cedo. Afinal, 18 anos, de repente, é para você estar entrando na faculdade já, ou até está no primeiro ano da faculdade, muitas vezes. O que eu pessoalmente fiz? Eu, como queria ser agente federal, eu entrei para a faculdade de Direito. Falei, não, assim eu consigo ser delegado de Polícia Federal, né? Então entrei para a faculdade de Direito. Fiz um ano de Direito, pelaquela pressão de eu estava no terceiro ano do ensino médio, era o último ano, nem chamava isso, chamava terceiro colegial na época. Oh, Jesus, lá vai tempo. E aí naquela pressão de o que você vai fazer, você tem que escolher alguma coisa, aquela coisa de... é muita pressão, sabe? Na minha opinião não tinha necessidade disso, tem outros caminhos que eu vou te aconselhar aqui hoje. Mas o que eu fiz foi isso, entrei, fiz um ano de Direito, no segundo ano, falei, cara, isso não é para mim. Sabe, eu gostava muito mais de educação física, né? Eu pensava em ser delegado de Polícia Federal ou agente, mas desde criança eu gostava muito de esporte, de exercício, de educação física, de luta principalmente, sempre gostei muito. E aí eu falei pro meu pai, no final do primeiro ano de Direito, no começo do segundo ano, na verdade, eu falei para ele, pai, esse negócio não é para mim não, eu não estou me sentindo bem nessa faculdade, eu acho que eu tinha que fazer outra coisa. Aí ele perguntou, puxa vida, que pena e tal, foi muito compreensivo comigo. E ele falou, o que você gostaria de fazer? Eu falei, acho que eu quero fazer educação física mesmo, que é o que eu queria antes. Resumo da história, eu fiz educação física. Fiz 4 anos de faculdade de educação física, eu fui personal trainer, fui professor de natação, fui professor de musculação e hoje eu não faço nada relacionado à educação física. A não ser exercício físico para mim mesmo. Se algum amigo precisa que eu prescreva exercício, eu prescrevo porque eu ainda sei. Só que, você entende, Lucas? E você que está assistindo, que está nesse impasse também, você entende que, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar um pouco? Calma. Tinha um conselho que minha mãe me dava que era o seguinte, quando eu tinha uns 16 anos, né, querendo começar a trabalhar, ela falou, isso filho, vai trabalhar. Porque trabalhando, você acaba descobrindo o que você tem mais aptidão para fazer. Aquilo que você gosta. Ou seja, você tem que estar fazendo alguma coisa. É difícil você se descobrir só na zona do pensamento, só vendo outros profissionais. É difícil. Se você começar a trabalhar numa empresa, isso vai te dar pistas, sabe, do que você deve fazer, do que você é bom. O trabalho vai te ajudar muito. Então, meu melhor conselho para você, comece a trabalhar em algo. Entenda o seguinte, não é nem pelo salário que você está trabalhando. Tem uma área que você gosta um pouco mais? Ah, eu gosto da área de direito, talvez eu não queira ser juiz, mas eu, sei lá, um advogado. Vai ver se você consegue ser um assistente administrativo no escritório de advocacia. Que seja, para você sentir a rotina, sentir o dia a dia, de repente não é aquilo, mas de repente ali te revela outra coisa que você gosta de fazer e nem sabia. De repente você acha que você curte administração, porque você mexe bem com papel, com computador, enfim, você gosta de criar planilhas. Não sei qual que é a sua, só que se você for trabalhar, você acaba descobrindo. Outra coisa,
E aí já é um conselho adicional para descobrir o que você vai fazer da vida. O que você sempre fez e gostou? Para mim, eu sempre falo isso. Eu olho para a esquerda, tem uma prateleira de livros. Eu olho para a direita, tem outra prateleira de livros ali atrás. E esses livros todos, eles têm a ver com comunicação e com desenvolvimento pessoal. Sempre foi isso. Comunicação, desenvolvimento pessoal e marketing, que não foge disso também, né? Marketing tem muito a ver com comunicação. Então, para mim, ficou muito claro que não adiantava eu perseguir outras coisas. O meu negócio é comunicar. O meu negócio é ensinar. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo isso. Mas eu fui ingênuo. Eu vou compartilhar isso com vocês. Eu fui ingênuo. Eu devo ter compartilhado algum vídeo já. Porque quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu fui funcionário público, eu achava que aquilo não estava servindo para nada na minha vida. Eu fui muito ingênuo. Tudo que acontece na sua vida é um treinamento para você. E o tribunal foi um treinamento para mim. No tribunal eu fui conciliador, e eu estou até me repetindo porque eu já falei isso em outros vídeos, mas é pertinente para esse vídeo. No tribunal eu fui conciliador, eu ajudava as partes de um processo a entrarem em acordo sem que precisassem fazer uma audiência com o juiz. A primeira audiência que tem num processo é a audiência de conciliação. E eu presidia essa audiência, eu presidi muitas audiências. E com isso, o que foi que eu desenvolvi? Comunicação. Sabe, na época eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar ajudando pessoas pela internet. E aí eu ficava reclamando do que eu tinha lá. Inocentemente, porque na verdade aquilo já era um treinamento para mim. Se você for ver a história de José do Egito, José foi do mesmo jeito. Olha só o que diz aqui, ó. Quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho inspirado, no qual ele estava juntando grãos nos campos com seus irmãos. O molho de grãos de José se levantava, mas o molho de grãos de seus irmãos se curvava ao de José. José, com esse sonho, não dava para adivinhar que um dia ele seria o grande governador do Egito. Ele só via que os irmãos se curvavam a ele, né? Será que ele vai mandar nos irmãos? O que vai acontecer? Ele teve uma pista de qual seria o propósito dele. Bom, a história foi acontecendo. O que aconteceu? Os irmãos ficaram com inveja de José, ele era o queridinho do pai, então eles venderam José como escravo e contaram para o pai de José que José tinha morrido. E aí José, enquanto escravo, ele fazia as coisas de bom grado. Ele fazia de coração. Aliás, na Bíblia tem um mandamento que diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração. Também diz que o que você for fazer, faça como se fosse para Deus. E José tinha esse coração. Ele fazia muito bem feito e fazia como se fosse para Deus. Então ele foi escravo de um homem de guerra chamado Potifar, e enquanto escravo, ele administrava as terras de Potifar. Percebe o treinamento? Será que José ficava assim, indagando assim, mas eu não nasci para isso não é para mim? Será que, eu vou fazer só o mínimo? Né? E se ele fizesse só o mínimo? E se ele não fizesse de coração aquilo que ele tinha recebido como treinamento, mas que ele não percebia ainda? Eu demorei. Eu só fui entender que o tribunal para mim era um treinamento depois que eu já tinha saído de lá. Foi uma baita ingenuidade minha, mas José era sábio. Depois José foi preso por uma injustiça, né? A mulher de Potifar queria José, tentou agarrar ele, depois ela falou: esse seu servo tentou me agarrar. Mentira, mentira. Ela que queria José. Aí ele foi mandado para a cadeia. O que ele fez na cadeia? Na cadeia ele administrava também, né? Ele deu um jeito de organizar as coisas da cadeia e ele administrava lá. E aí sim, um dia ele interpretou um sonho de um outro preso na cadeia, que era um funcionário de Faraó. Faraó ficou sabendo disso, mandou chamar ele para interpretar o sonho. Ele interpretou o sonho de Faraó e Faraó: você é muito sábio, eu vou colocar você para governar o Egito e não vai ter ninguém maior do que você no Egito a não ser eu. Depois de mim é você que vai mandar na parada toda. Entende isso? E aí sim o propósito se cumpriu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó. Começa a trabalhar para você começar a ver onde é que você tem mais habilidade, para onde o teu dom te leva. Mas para descobrir isso, você vai ter que fazer de coração. Faz bem feito, e não é pelo dinheiro que você vai fazer. Você vai receber o seu salário? Ok, legal, mas não é isso que você vai se importar mais. Sabe, com 18 anos, calma, vai com calma, trabalhe e começa a se descobrir. Olha para as habilidades que você já tem, olha para aquilo que você faz bem. Você é um cara que comunica muito bem ou não? Você é um cara mais na sua, mais centrado, mas é muito bom de matemática, igual eu falei, né? Gosta de fazer planilha, é um cara muito... Qual que é a sua? Trabalhando, você vai descobrir mais sobre isso. E aí você faz isso de coração e continue as suas orações, porque Deus vai mostrar para você, aos poucos, aquele lugar onde Ele quer te colocar. Sempre conversa com Deus. Isso é um conselho que não tem como não dar. Se você quer saber qual é o seu propósito mesmo,
As suas orações para isso devem ser diárias. Pai, me dá pistas do que eu tenho que fazer, me dá pistas do meu propósito, me mostra exatamente o caminho que eu devo seguir. Para finalizar, eu quero deixar um versículo para você. Olha o que diz Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, ou seja, você tem que estar trabalhando. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, planta de manhã, de tarde também você tem que estar fazendo alguma coisa. Pois você não sabe o que prosperará, se isso ou aquilo, ou se ambos serão igualmente bons. Basicamente, não fica deixando a sua cabeça ir para lá e para cá. Vai fazer coisas, vai trabalhar fazendo coisas, servindo ao próximo com aquilo que você está fazendo e não só para você. Por exemplo, você falou copywriting, né? Estuda pela internet o que você puder. Sabe, tem um curso meu de R$47 de copy. Qualquer coisa tá aqui embaixo na descrição, eu vou deixar aí para você. Estuda o que você puder e começa a escrever para os outros, de repente de graça, né? É o que está escrito, semeia de manhã, de tarde que as suas mãos não fiquem à toa. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Vai trabalhar. Vai trabalhar. E aí você vai descobrir o seu propósito, tá bom? Esse é o meu melhor conselho para você e para todo mundo que está perdido, que não sei propósito e tal, e de repente não está valorizando o que já tem nas mãos. Né? Eu sei que você, Lucas, ainda não trabalha pelo que eu percebi, mas tem gente hoje que trabalha e que não está entendendo esse trabalho como treinamento para algo que virá. Entenda isso, faça bem, faça como se fosse para Deus. No final vai ter mais vídeos para você ver. Tá dando uma olhada no cenário novo aqui? Eu pintei essa parede hoje. Né? Talvez ainda a iluminação não esteja tão bem ajustada, mas eu queria deixar ela preta porque eu acho que é um cenário legal. O que você achou? Deixa nos comentários aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.